Oi pessoal, meu nome é Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a história da minha mudança de curso. Eu já falei sobre isso aqui no canal por alto em alguns vídeos, mas eu nunca sentei para contar mesmo por que eu mudei de curso para uma área tão diferente do meu curso de origem e segundo, depois de tanto tempo cursando a minha faculdade. Por isso muita gente me pede para contar essa história. Eu espero que a minha história possa te ajudar de alguma forma, principalmente se você está enfrentando alguma crise nessa área. Mas antes de começar a falar sobre isso, a contar essa história, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever. Aqui a gente fala sobre vida cristã na prática, sobre teologia na prática, no dia a dia. Eu compartilho também um pouquinho da minha vida com vocês, falo sobre livros, temos vários vlogs e várias conversas sobre vida cristã. Então considere se inscrever se você gosta de tudo isso. E se você gostar desse vídeo, deixa um like pra mim, isso é muitíssimo importante. Você me ajuda demais e não te custa nada. Primeiro eu vou fazer um resumo em 30 segundos da história e depois eu vou contando os detalhes. Eu cursei 3 anos e meio, 7 semestres de engenharia de telecomunicações e depois mudei para jornalismo e agora eu tô me formando em jornalismo. Esse é o resumo da minha vida acadêmica, das minhas andanças aí por universidades pelo Brasil. Mas essa história começa muito antes, lá no meu ensino médio. Quando eu tava ali, na verdade, finalizando o ensino fundamental, tava ali, né, já pensava no que eu queria ser, o que eu queria fazer da vida, e eu sempre me identifiquei muito com o jornalismo. Eu sempre fui muito comunicativa, não é à toa que eu tô no YouTube. Eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar, sempre gostei muito de ler, e geralmente a pessoa que gosta ali de ler, todo mundo diz, né, ou vai fazer letras ou vai fazer jornalismo. Só que assim, eu nunca pensei em fazer letras, eu queria mesmo era fazer jornalismo, eu gostava até de assistir jornal, de ler jornal, eu já gostava dessa parte, né, mesmo muito pequena, muito criança, eu gostava, eu admirava grandes jornalistas muito cedo, assim, na minha vida. Então, eu queria muito seguir por essa área do jornalismo, mas tinham outras áreas que eu ficava ali flertando, mas sempre envolvendo essa questão da comunicação. Outra área não era a engenharia, que eu fiz depois, era a docência, né? Eu queria ser professora de alguma forma. Então, eu sempre tive isso em mente ali quando eu tava no ensino fundamental. E quando eu tava no ensino fundamental, todo mundo ali na minha sala, no 9º ano, tava estudando para fazer a prova do IFCE, que é o Instituto Federal do Ceará, que tem no país inteiro. E todo mundo tava ali fazendo, eu nem sabia direito o que era IFCE. E aí, como tava todo mundo fazendo, eu não, vou fazer também. E você pode escolher o curso, né? Você faz lá a prova, que é igual para todos os cursos, para todo mundo, mas você escolhe o curso que você vai fazer caso você passe. E tinha lá edificações, eu pensei, não gosto de desenhar. Tinha eletrotécnica, não sabia o que era. Tinha mecânica, eu pensei, não quero consertar carro. E não era isso, gente, não tinha nada a ver. Mecânica é mecânica industrial. E aí tinha outros cursos assim, informática e tal. E tinha telecomunicações. Gente, no auge da minha inocência, no ensino fundamental, eu pensei o quê? Telecomunicações tem a ver com jornalismo. E eu quero fazer jornalismo de faculdade. Então, eu vou começar aqui fazendo esse curso técnico, que era junto com o ensino médio, de telecomunicações, que já vai me dar uma ajudada aí no que eu quero fazer no futuro, que é jornalismo. E aí, as meninas da minha sala também estavam fazendo para telecomunicações, fizemos todos para tele, né? No final das contas, passou uma amiga minha e eu, e foi ótimo, entramos no IF, e aí a gente teve o primeiro choque de descobrir o que era telecomunicações, que não tinha nada a ver com jornalismo. Quer dizer, até tem, mas não com a parte do jornalista, né, do repórter, da pessoa que vai lá e apura notícia e comunica, não tem nada a ver. Na verdade, todos os cursos do IFCE são super técnicos, ultra técnicos, né? É um curso técnico e tudo muito envolvido ali com a área de exatas. E aí eu comecei a fazer meu ensino médio lá, só que para você que não conhece o sistema do IFCE de ensino médio, é um sistema igualzinho a faculdade, né? Um curso superior, então as aulas são por semestre, você faz cadeiras, né? Tem menos liberdade do que no ensino superior, mas ainda assim é muito parecido.
E aí eu tinha lá as cadeiras que eu tinha que fazer por semestre, e as primeiras disciplinas, ali os primeiros 2 anos, são as disciplinas do ensino médio. Então você tem as disciplinas do curso técnico, as disciplinas do ensino médio, todas elas juntas. Tem aula de física, por exemplo, e aula de, deixa eu lembrar, uma cadeira de telecomunicações, de eletrônica digital, de eletrônica analógica, tudo junto, né? Então são áreas técnicas, cadeiras técnicas e cadeiras do ensino médio normal. E aí fui fazendo, né? Tava ali seguindo o ensino médio super puxado. O ensino médio do IF é muito puxado. Tanto que eu, que vim de uma escola, estudei minha vida inteira em escola pública. Meus 2 últimos anos do ensino fundamental, eu estudei numa escola que é uma instituição filantrópica. Pagava uma taxa que era R$ 40 por mês para poder estudar lá. E aí estudei lá e eu entrei no IF, já senti aquele baque, assim, de que eu precisava aprender muito, tava muito atrasada, né? Então, mas enfim, fiz o ensino médio no IF, foi super puxado, mas foram anos assim maravilhosos e fui descobrindo o que era a tal da telecomunicações, que tem a ver com o quê? Comunicação, mas é com a parte técnica. Então, a internet que você usa, o rádio, a TV, comunicação de maneira geral, né? Sei lá, se um navio precisa se comunicar com o porto, se um avião precisa se comunicar com a torre de controle, tudo isso daí é telecomunicações, né? Não tem a ver só com essa questão de mídia, de TV, essas coisas, internet, né? Mas isso aí é telecomunicações. E aí eu fui descobrindo o que era telecomunicações e, gente, muito nova, eu entrei no IF com 15 anos, né? E eu já tinha meio que uma definição ali de uma profissão. Mas aí continuei, são 8 semestres, o ensino médio no IF são 4 anos, não são 3, como o ensino médio normal. Só que você faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí continuei no IF, fui, né, fazendo mil coisas, gente. Ai, nossa, foi tão bom meu tempo de IF, tão bom. Fiz tudo que você puder imaginar, de esporte, teatro, dança, viajei pra jogar basquete. Olha, eu fiz de tudo, foi maravilhoso. Fiz amigos, assim, incríveis no IF. Quando a gente foi chegando ali pelo 5º, 6º semestre, a gente começou, o que você quer fazer da vida? Geralmente, ninguém queria seguir pela área do curso que estava fazendo. Porque como é que tu pega uma gurizada, como o pessoal diz aqui no Rio Grande do Sul, de 14 anos e entra com 15 no IF, e vai... Como é que a pessoa vai acertar uma profissão? É muito difícil. Na verdade, gente, olha, eu vou dizer pra você, eu acho difícil até com 18, até com 20, até depois dos 20. Eu acho muito difícil você acertar uma profissão de primeira, mas a gente vai chegar aí nessa questão. E aí todo mundo já ficava, né? Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Geralmente eram coisas completamente diferentes do nosso curso, que era telecomunicações. Eu vou resumir essa história do ensino médio, né? Aí acabou que eu tava em dúvida, fiquei muito em dúvida entre jornalismo, que sempre foi a minha paixão, e eu descobri que não tinha nada a ver com o curso que eu tava fazendo. E também comecei a gostar de telecomunicações, que era a minha área. Agora sim, gente, era um gostar mais ou menos. Na verdade, o que eu pensava? Eu tenho um caminho aqui que eu quero muito seguir, que eu gosto, que eu amo a comunicação. E tem outro aqui que eu já tô meio nele, eu já conheço as pessoas, né? Talvez já seja mais fácil para emprego e tal. Eu vou ter vantagem se eu seguir para fazer um curso superior nessa área, que no caso era engenharia de telecomunicações. Eu vou ter vantagem, porque eu já vou ter feito, né, várias disciplinas que são dessa área, eu já vou sair muito na frente. E aí eu fiquei nessa. E também fiquei pensando que todo mundo me dizia que jornalismo era uma profissão fracassada, que ninguém ia ter emprego que fizesse jornalismo. E engenharia, por outro lado, era a profissão que todo mundo dizia que não, se você fizer engenharia, você vai ter muito dinheiro, você vai ser uma pessoa de sucesso, né? Então, engenharia é a profissão se você quiser ter dinheiro. E, gente, eu vim de uma família muito pobre mesmo. Então, não tem essa de que, eu vou só seguir o meu sonho aqui, né? Quando eu tava ali no ensino médio, as pessoas diziam isso, jornalismo não dá dinheiro, e engenharia dá dinheiro. Então, claro que eu tinha que pensar no dinheiro, né? O meu sonho sempre foi ter uma profissão que me desse recursos, especialmente para ajudar minha mãe, para ajudar minha família, né? Sempre foi isso. Então, eu não podia só ir pelo lado do romantismo. Eu amo jornalismo, eu vou fazer jornalismo. Mas eu errei feio, eu errei rude. Por quê? Porque me disseram que não, engenharia, você fizer engenharia, você vai ser uma pessoa milionária automaticamente. Gente, o mercado de trabalho é tão mais complexo do que isso. Tão mais complexo do que isso. E foi preciso, assim, muitos anos para eu entender isso, né? Que não é só assim, que você vai fazer um direito, uma engenharia da vida e você vai ter muito dinheiro, e se você fizer outra coisa, você vai ser um fracassado. Não é assim que as coisas funcionam.
né? E aí, quando eu cheguei ali, lá pelo 7º semestre, tava todo mundo se inscrevendo para fazer Enem, e aí eu fiz o Enem, né? Eu me inscrevi, assim, no último dia para fazer o Enem. Eu lembro que eu tava num laboratório, assim, com vários computadores, né? A gente tava estudando para uma prova e tava todo mundo lá, né, junto, fazendo a inscrição. Aí eu, não, gente, eu não vou me inscrever pro Enem, porque a gente ainda não tinha terminado o ensino médio. A gente estava no 6º, 7º semestre, eu acho. A gente não tinha terminado o ensino médio. Então, se eu passasse, na minha cabeça, eu não ia conseguir cursar. Então, para que eu vou fazer Enem, se não vai servir de nada? Esse foi o meu pensamento. Mas estava todo mundo se inscrevendo, me inscrevi pro Enem também. Fiz o Enem. O IF não dá muito foco no Enem, né? O ensino de lá é extremamente técnico. Então, não era nos moldes do Enem o estilo, né, o ensino do ensino médio do IF. Então, eu não me preparei tanto pro Enem. Mas, no final das contas, tirei uma nota razoável. Não estudei nada, não sabia como é que fazer redação pro Enem. Tanto que a minha nota da redação foi baixa, porque tem todo um molde, né? Não é escrever bem, é escrever bem nos moldes da redação do Enem. Mas tirei uma nota razoável. E aí, né, comecei a ver ali, eita, será que vai dar pra eu fazer alguma coisa? Só que, de novo, eu não tinha terminado o ensino médio ainda, né? Ainda faltava quase um ano para eu terminar o ensino médio. E aí, no final das contas, gente, me inscrevi lá no SISU e tal. E eu vi que eu conseguiria entrar para engenharia de telecomunicações. Eu já estava pendendo mais para engenharia. E outra questão que tem aqui também é que na instituição em que eu estava, que era o IFCE, tinha o curso superior de engenharia de telecomunicações. E eu amo o IFCE. Olha, quem estudou em algum IF do Brasil, assim, salvo raras exceções, ama o IF. Então, gente, continuar estudando no IF, com os professores que eu já amava, com a estrutura que eu já amava, era também um fator ali muito importante para mim na minha decisão. E a minha nota daria para eu passar mais ou menos ali no IF. Como eu não tinha estudado nada, não era lá uma grande nota, né? Eu fui só com a minha bagagem mesmo do que eu tinha aprendido no ensino médio, mas não era nada muito específico. E aí, acabou que eu passei na lista de espera, né? Eu acho que tinham lá, sei lá, quantas vagas, 10 vagas sobrando. Aí eu passei ali em 4º lugar na lista de espera e fui chamada, né? Assim que abriu a lista de espera, eu sabia que eu ia ser chamada. Nesse meio tempo também eu ganhei uma bolsa para fazer engenharia ambiental e sanitária, uma bolsa pelo ProUni. Mas aí eu preferi, né, fazer ali minha engenharia de telecomunicações no IF. Fiz por um semestre o final do ensino médio. Olha, isso foi uma gambiarra que eu tive que fazer. Até hoje eu não sei como foi que deu certo. Mas eu fiz um semestre, de manhã eu fazia engenharia e de noite eu fazia o último semestre do ensino médio no IF. Foi muito puxado, de tarde eu ainda tinha estágio. Foi uma loucura, gente. E o estágio era na minha área de engenharia. Eu estagiei, inclusive, na TIM, né? A TIM, a operadora do seu celular. Não vem aqui reclamar comigo se for ruim, se você achar ruim. Mas, enfim, eu era estagiária lá. E eu fiquei assim por um semestre, comecei a engenharia super empolgada, porque eu já conhecia todo mundo. Gente, eu me sentia a rainha do IFCE, porque enquanto tava todo mundo novo ali, chegando sem saber de nada, eu já conhecia aquela instituição há anos e anos. Eu também tive a meu favor o fato de que 2 amigas minhas do ensino médio passaram para engenharia de telecomunicações comigo, então a gente estudou junta. Gente, foi um período tão bom, assim, da gente começando a fazer engenharia, entrando no curso superior, e pra mim foi maravilhoso o fato de eu não ter estudado pro Enem. Então eu fiquei pensando, meu Deus, que lucro, eu não estudei pro Enem, tô aqui num curso que eu acho legal, que eu queria também, que tava dentro das minhas possibilidades, todo mundo super feliz, né, fazendo uma faculdade federal e tal. E aí eu, né, fiz e tal. Aí tive aquele choque ali do primeiro ano da engenharia, cálculo 1, cálculo 2, essas coisas todas. Muita programação, porque telecomunicações tem muita programação. Só que eu já estava acostumada lá do técnico, né? Já era o mesmo professor, gente, eram os mesmos professores, né? Eu já tinha tido várias disciplinas da engenharia de uma forma mais simples no ensino médio. Então, apesar de ser muito puxado, né, ser bem difícil, de ser muito perrengue, foi muito divertido ali o primeiro ano e tal, porque eu tava mais fazendo esse ciclo básico. Se você não sabe como é que funciona a faculdade de engenharia, quase todas as faculdades de engenharia, os 2 primeiros anos são ali o ciclo básico, que são cadeiras comuns a qualquer engenharia, praticamente todas. Então, eu fui fazendo ali o ciclo básico e tal, empolgada, tava estagiando, nananã. E aí, quando foi começando a chegar ali as cadeiras mais técnicas, que eu já conhecia, aí eu fiquei pensando, aí começou a bater, assim, um negócio, uma ansiedade, uma angústia de, será que é isso que eu quero fazer mesmo da vida? Toda aquela empolgação de não estudei e passei, né, e tô aqui nessa instituição que eu amo e tal,
começou a bater ali no final do segundo ano. Só que eu sempre pensava, gente, eu não vou abandonar esse curso, porque eu já tô aqui dentro, eu não posso errar, já falei isso aqui em outro vídeo, o filho do pobre não pode errar, eu pensava isso. O filho do pobre não pode errar, né? Essa aqui é a minha oportunidade. Eu não tenho como sair pra tentar uma vaga em outro lugar, então não posso sair desse curso. E aí eu passei, né, o primeiro ano, passei o segundo ano. Aí no segundo ano comecei com muitas crises de ansiedade, muitas crises existenciais e vocacionais de o que eu vou fazer da minha vida. Eu disse pra vocês que eu tinha um pé ali na docência, né, que eu queria ser professora. E eu pensei, não, eu não sei se eu quero ser engenheira, mas eu gosto muito de dar aula, tem algumas disciplinas e áreas aqui dentro da engenharia que eu gosto mais, então eu vou tentar ser professora universitária. Só que, gente, o caminho para você ser professor universitário, você tem que fazer o seu curso superior, um mestrado, um doutorado, o concurso. Então tem todo um caminho até você ser professor universitário. Mas eu queria trabalhar com pesquisa, então eu cheguei a me envolver com pesquisa. Achei legal, mas à medida que eu avançava no curso, eu pensava, não, uma hora as coisas vão se ajeitar. Isso, gente, muita crise de ansiedade, muita crise de ansiedade, muito choro, muitas doenças e sintomas, sabe? Meu corpo começou a somatizar algumas coisas. Eu comecei a ter muita crise de refluxo, muita crise de gastrite. Aí depois eu comecei a ter crise de choro. Sabe o que é você tá ali na aula e você sai da aula pra chorar? Era eu. Eu saía da aula pra chorar. Eu lembro de uma vez eu tava numa aula de eletrônica, comecei a chorar do nada. Teve outra vez que eu tava na fila do lanche, assim, do IF. E aí eu comecei a chorar do nada também. Então eu tinha crise de choro, crise de ansiedade, ficava pensando o que eu vou fazer da minha vida, eu não tô feliz aqui. Mas eu pensava, não, eu tenho que seguir, porque é isso que eu tenho que fazer mesmo. Eu não quero ter uma vida melhor, eu não quero abraçar as possibilidades, né, que Deus me deu, que minha família, minha mãe principalmente, conseguiu me possibilitar mesmo, com muito esforço, porque a faculdade era de graça, mas se manter na faculdade não é de graça, né, não é de graça. Então minha mãe, além de ter me mantido a minha vida inteira, precisava me manter ali na faculdade também, né, porque eu tive que sair do estágio por um tempo e tal. Aí, né, até eu conseguir outra coisa, foi demorado. Enfim, gente, aí eu ficava pensando, não, eu não posso largar isso aqui, eu não posso largar isso aqui. E aí a gente coloca outra questão nessa salada toda. O ídolo da carreira. Eu queria ser uma mulher bem-sucedida numa área em que só tinha homem. Na minha sala da engenharia de telecomunicações, e olha que era uma engenharia que até que tinha mulher, né? Tinham 3 meninas, eu acho. E eu queria ser essa mulher de sucesso no meio dos homens. Era isso que eu queria, né? Eu nunca coloquei isso em palavras. Hoje, né, com um pouquinho mais de maturidade, eu consigo colocar isso em palavras, mas era isso. Eu queria ser a mulher bem-sucedida no meio daquela carreira de homens. Eu queria ser uma engenheira, porque mulheres não eram engenheiras, mulher era outra coisa, né? Eu queria ser a engenheira. Eu queria desbravar essas carreiras, né? Então, tinha muito esse ídolo de eu querer ser vista por meio da minha profissão, né? Eu queria ser vista, ser reconhecida, ser elogiada por estar ali naquele meio, né? Numa faculdade difícil e tal. E era isso que eu queria, sabe? Gente, isso crente, viu? Crente, né? Claro que também não era algo super claro, não era só esse motivo que me fazia estar ali na engenharia, mas tinha isso também, tinha esses outros motivos, que eu queria sim ter uma carreira que me desse mais condições financeiras, principalmente para eu ajudar minha família. Eu tinha ali certas aptidões naquela área também, eu já estava naquela área, então, né, já conhecia as pessoas e tal, tinha todo esse contexto. A instituição que eu conhecia e amava estudar lá, mas também tinha essa questão do ídolo da carreira no meu coração. Gente, aí junta tudo isso, né? Eu tava extremamente infeliz, tava cada vez mais cansativo aquilo ali. E uma faculdade de engenharia, se você já fez engenharia, você sabe, à medida que os semestres vão passando, a sala vai se esvaziando. Então, se no primeiro semestre tem 30, 40 pessoas, lá pelo quarto, quinto, tem aula que tem 5, tem aula que tem 6. Então, gente, vai virando um cenário deprimente. Vai virando um cenário, assim, deprimente mesmo. Porque realmente as coisas vão ficando mais difíceis e as pessoas vão ficando pelo caminho. Só que eu não queria ser essa pessoa que ficava pelo caminho, né? Que ia ficar pelo caminho.
Mas, gente, chegou um momento que eu disse, eu não aguento mais. Não dá mais pra mim. Eu não sei se é isso que eu quero fazer. Era um curso muito difícil e eu não sabia se era isso que eu queria fazer. E aí, eu lembro de uma aula, dessa aula de eletrônica, que eu saí pra chorar. Eu saí pra chorar, eu fui chorar no corredor. E aí, eu cheguei em casa e disse pra minha mãe que eu não aguentava mais. Isso eu já conversava, que eu queria mudar de curso, só que eu não tinha coragem, né? E aí eu cheguei pra minha mãe e disse que eu não aguentava mais. E foi difícil dizer pra minha mãe, porque minha mãe ela sempre se esforçou muito pela gente. Muito, 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 muito mesmo. Sangue, suor e lágrimas pela gente. E eu chegar pra minha mãe e dizer, olha, esses 7 semestres que eu fiz vão tudo pro lixo, porque eu não quero mais fazer isso aqui. Eu pensava, eu não tenho esse direito. Talvez, sei lá, o filho do milionário tenha esse direito. Eu não tinha esse direito, né? Eu não tinha esse direito de colocar tudo isso no lixo. Mas, já eu digo pra vocês tudo que eu aprendi, né? Depois disso tudo. Minha mãe me apoiou muito, muito. Ela disse assim, se você não tá feliz, se você acha que não é pra você, que você não quer fazer isso, não tem esse negócio de dinheiro, né? Não tem esse negócio de que, você só vai ganhar algum dinheiro se você fizer carreira X, né? Curso X, Y ou Z. Você vai fazer aquilo que você gosta e você vai ser boa naquilo que você gosta. E assim, gente, eu já sabia que eu tinha aptidão pro jornalismo. Sempre soube disso. Todo mundo me dizia isso, né? Eu sempre soube disso. E aí, gente, minha mãe me apoiou muito. E aí eu tinha que traçar um plano. Por quê? Porque eu não podia simplesmente sair da pública e pagar uma particular. Não tinha R$1 no bolso para pagar uma faculdade particular. E eu também não queria fazer uma faculdade pública porque era integral. A gente tem jornalismo na pública, lá em Fortaleza, na UFC, né? Na Universidade Federal de lá. E a Universidade Federal é integral, gente. Eu já tava ali com 22 anos, mais ou menos. E assim, jovem, super jovem. Mas eu também não tinha mais pique para passar 4 anos sem trabalhar. Nesse tempo que eu passei na engenharia, eu fiz um estágio aqui, um estágio acolá, trabalhei aqui, acolá, né? Fui juntando ali algumas coisinhas. E eu já ganhava algum dinheiro, né? Eu já conseguia não ser tão pesada para minha mãe. Não conseguia contribuir tanto dentro de casa. Mas eu já conseguia não ser tão pesada para minha mãe. E aí aí eu vou, né, se eu estudar pro Enem, conseguir uma vaga na faculdade pública, aí eu vou, né, passar 4 anos nessa, sem conseguir trabalhar em outros lugares, né, mas isso daí é outro mito que eu posso falar mais lá na frente. Essa questão de estudar integral, não posso trabalhar de jeito nenhum. E aí eu tinha que traçar um plano, né, eu pensei o quê? Vou parar a faculdade de engenharia para estudar pro Enem, porque como eu disse, não tinha como pagar. E aí, gente, eu nem lembro que ano, que mês que foi, mas aí eu tava fazendo estágio num tribunal, e era um estágio na parte técnica, né, lá na TI do tribunal. Foi ótimo, inclusive, nossa, eu digo que foi o melhor emprego que eu já tive na minha vida, porque era muito legal. E aí, eu precisava do dinheiro do estágio pra continuar, pra pagar um cursinho pra eu estudar pro Enem, e também pra eu continuar me mantendo, eu precisava do dinheiro do estágio. Aí eu continuei fazendo uma cadeira da engenharia, ou foi 2, uma coisa assim, para me vincular ao estágio, porque o estágio era vinculado ao meu curso, né? E aí eu fiz esse esquema. Durante 1 ano, eu fiquei fazendo 1 ou 2 cadeiras, continuei no estágio e fui estudar pro Enem. Eu acordava super cedo, estudava pro Enem, ia pra faculdade, né, de engenharia, depois eu ia pro estágio, depois eu voltava pra casa e ia estudar de novo pro Enem. E aí eu passei 1 ano, mais ou menos, né, estudando pro Enem, 6 meses, sei lá, que eu acho que eu comecei a ir lá pra abril, e o Enem é em outubro, novembro, nem lembro. Mas enfim, e aí estudei pro Enem, eu me senti, nesse ano, foi um ano muito difícil, que eu meio que parei a faculdade, né, eu tava fazendo uma cadeira ali meio que, não vou dizer que eu fiz de qualquer jeito, mas eu escolhi umas cadeiras fáceis, né, só pra ter esse vínculo. E aí, gente, não foi fácil, por quê? Porque lembra que eu nunca estudei pro Enem, né? Eu nunca parei, não, vou estudar para o Enem, estudar a prova do Enem do jeito que é. Nunca tinha estudado pro Enem. E eu já tinha ali, já vinha no ritmo universitário há muito tempo, porque o ensino médio do IF já tem uma cara de universidade. E aí depois eu fui pra universidade, né, sem estudar pro Enem. E eu voltei e parei quase tudo para estudar pro Enem. E aí, gente, eu me senti retrocedendo, sabe? Retrocedendo demais, porque eu pensei, gente, eu tô voltando aqui a estudar coisa do ensino médio. E eu já tava na faculdade, o que eu tô fazendo da minha vida? Então foi muito difícil, porque eu ficava, né, eu tava assim, eu não sabia se eu ia conseguir passar no Enem, eu não sabia se eu ia conseguir, né, o que eu ia conseguir da vida, não sabia. O meu objetivo, cenário ideal era, plano A, conseguir uma bolsa integral no ProUni, na instituição que eu queria, que era a Unicef,
que era a melhor das que tinham ali do ProUni, era a melhor que tinha. A segunda melhor faculdade privada de Fortaleza, a Unicef. E aí, esse era o meu objetivo, conseguir uma bolsa integral no turno da manhã, que era só de manhã, não era o dia todo, nessa instituição. Só que só tinha uma vaga. Eles só abriam uma vaga, né, por ano. Aí eu fiquei, meu Deus, eu vou competir com todo mundo, porque eu vou precisar tirar nota maior do que a de todo mundo. E aí, beleza, né? Mas eu parei, né? E é um trabalho muito de formiguinha, que você não tem resultados imediatos. Todo dia eu ia lá estudar, sentava e tal para estudar, sem saber o que ia ser da minha vida. O meu segundo plano, né, que era o plano B, era conseguir uma vaga na UFC, a Universidade Federal de Fortaleza. E aí eu ia ver como é que eu ia cursar, né? Era integral. Não era o meu objetivo, mas eu ia ver o que eu ia fazer. A UFC era o meu plano B, por quê? Porque na Unicef só tinha uma vaga. Na UFC tinha várias vagas, né? E aí, beleza, né? Mas passei esse ano aí, olha, estudando pro Enem, numa ansiedade ainda, muita ansiedade, né? Achando que eu tava retrocedendo e tal. No final das contas, fiz Enem. Olha, fiz Enem, gente, foi uma loucura. Mas assim, né, consegui estudar, né, mesmo trabalhando e fazendo outra faculdade, aos trancos e barrancos, consegui estudar, fiz Enem. Ai, no final das contas, assim, olha, gente, foi uma das maiores realizações da minha vida. Por vários fatores, por muitos fatores, foi uma das maiores realizações da minha vida. Eu consegui a bolsa integral, só tinha uma vaga, e a nota mais alta foi a minha, então eu consegui a bolsa. Aí depois eu descobri na minha sala da Unicef, né, que todo mundo ficou assim, então foi tu. E aí consegui, né, a vaga e também passei na Universidade Federal. A matrícula da Universidade Federal era antes do resultado do ProUni. Então eu fui lá para a UFC, me matriculei, teve o trote, me pintaram e tal, nananã. E aí depois saiu o resultado do ProUni, preferi minha bolsa na faculdade particular do que na pública, não aguentar mais esse negócio de greve e, né, mil coisas e tal, e ser integral. Então eu desisti, né, fui lá assinar meu termo de desistência da faculdade pública e comecei a estudar na Unicef. E aí, gente, desde o primeiro semestre, quando eu estudei aquelas cadeiras teóricas, assim, teorias do jornalismo, técnicas de produção jornalística, eu me encontrei. Eu não sei se é porque os professores que eu tive lá na Unicef também foram muito bons. Eu sei que agora a instituição tá meio que desmoronando. Mas eu me encontrei no curso de jornalismo. E ter mudado para o jornalismo, quando eu entrei no jornalismo, para mim foi uma vitória muito grande em muitos sentidos. Foi uma vitória de eu ter conseguido passar, de eu ter conseguido estudar pro Enem, mesmo sem... Eu fiz cursinho online, eu fiz pelo Descomplica, que é um cursinho excelente. Eu não tinha condições de pagar um curso presencial caro de Fortaleza, porque em Fortaleza existe um mercado enorme de cursinho. Então foi uma vitória muito grande, porque foi um tiro no escuro quando eu decidi largar a engenharia, né? Continuar lá fazendo uma cadeira. Foi um tiro muito no escuro, foi quase um ano ali, uns 6, 8 meses, na verdade, que eu tive que ficar perseverando numa coisa que eu não sabia se ia acontecer. E aí eu lembro que eu tava num shopping que ficava em frente ao meu trabalho na faculdade, né, no tribunal lá. E aí quando eu vi, né, eu entrei no celular lá no Sisu e super congestionado, e quando eu vi que eu tinha passado, eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus. E aí depois no ProUni, quando eu vi que a maior nota era a minha, e que a vaga era minha, e depois quando as aulas começaram e eu vi que o curso era realmente o que eu queria, nossa, meu Deus, foi uma realização, porque foi uma vitória, né, por tudo isso, de eu ter conseguido passar e tal, mas foi uma vitória também de eu ter tido coragem para mudar. Foi uma grande vitória, porque todas essas questões aí que passavam na minha cabeça, né, de será que eu devo sair, será que eu não devo sair, será que eu continuo aqui, e no final das contas, eu continuei estudando e passei. E quando eu fiz jornalismo, eu não me formei ainda. Eu já comentei aqui com vocês que eu casei no final de 2021. Era para eu ter me formado no final de 2021, mas por causa da pandemia, enfim, desmantelou tudo, né, o curso. E aí eu não consegui me formar. Eu tô terminando agora aqui em Caxias do Sul, né? Mas os anos que eu fiz, né, principalmente ali o primeiro ano que foi presencial, depois veio a pandemia, foi muito bom, sabe? Muito bom. Eu vi que eu estava estudando algo que eu amava e que, sim, o mercado de jornalismo é muito difícil, mas hoje eu entendo que mercado de trabalho vai muito além do... Gente, essa coisa de que você precisa fazer medicina, direito ou engenharia para ter dinheiro. Isso não existe. Todos os mercados são multifacetados. Você precisa de diferentes habilidades para ser bem-sucedido
em algum mercado, né? Então, tem mercados que estão mais em alta, tem mercados que estão mais em baixa, então, tem. Mas tem muita nuance. O que é ser um bom profissional tem muita nuance mesmo. Tem muitas possibilidades surgindo agora. Então, foi-se o tempo que era isso. Ah, não, engenharia vai dar dinheiro. Jornalismo não dá dinheiro. Gente, o tanto de engenheiro que eu conheço que tá fazendo Uber, e eu não tô dizendo isso para depreciar nem o engenheiro, nem o Uber. O que eu tô querendo dizer é que essa maneira antiga, né, de que não, você vai fazer direito, você vai fazer engenharia, você vai ter dinheiro, não é bem assim, né? O mercado tá muito diferente para mal e para bem, né? Então, um profissional que de repente, antigamente, sei lá, pega um psicólogo, antigamente não tinha tanta possibilidade assim. Hoje em dia as pessoas conseguem fazer terapia online, fazer mentoria, fazer um monte de coisa e viver muito bem, né? E a engenharia, muitas vezes a pessoa não consegue se desenvolver na própria área, né? Então, tem muitas nuances do que faz um bom profissional. E eu gostaria de ter tido esse entendimento antes. Então, 2 entendimentos que eu gostaria de ter tido lá atrás era justamente, primeiro, essa questão do mercado ser multifacetado, do que faz um bom profissional. E às vezes a gente fica muito, né, atrelado a, sei lá, a gente vai pra Feira das Profissões. Aí tem a Feira das Profissões que diz, não, você pode ser isso, aquilo. E geralmente aquilo ali é uma coisa muito pequena. Ou então você vê dentro da faculdade, né, você olha pro curso, o curso X. Esse curso é muito legal, mas o curso, às vezes, não tem nada a ver com o mercado de trabalho, né? Não tem nada a ver, né? Às vezes o curso ali é completamente diferente do dia a dia do mercado de trabalho. E uma outra coisa que eu gostaria de ter aprendido é que minha identidade, o meu valor não tá na minha carreira. Gente, o tanto que eu já me descabelei, o tanto que eu já, né, fiquei mal, que eu, meu Deus, perdi minha saúde, minha vida, pensando que, ai meu Deus, se eu não tiver uma carreira bem-sucedida, o mundo vai se acabar. Ai, gente, como eu gostaria de não ter colocado a minha identidade nisso. Como eu gostaria de não ter colocado a minha identidade nisso, sabe? Inclusive, eu acho que eu já comentei no outro vídeo com vocês, eu tenho uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. E assim, não se sabe muito bem as origens dessa doença, é um negócio meio genético, mas uma das possibilidades, né, que apontam aí é um gatilho de estresse, um pico de estresse, que aí sua tireoide começa a enlouquecer e se voltar contra o seu próprio corpo. E assim, foi justamente na época da minha crise, da minha última crise, né, vocacional aí dentro do curso, que eu descobri o Hashimoto, né, que eu já tava com vários sintomas do Hashimoto, né, então é uma das possibilidades, e eu perdi saúde, perdi, né, cabeça pensando nisso, porque a minha identidade estava na minha carreira, na minha profissão, e como a possibilidade de não ser essa pessoa bem-sucedida me deixava meio louca e até paralisada para começar o que de fato eu queria, né? Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe que me apoiou. E aí Deus foi trabalhando várias coisas relacionadas, né, a essa questão de carreira e profissão. Eu já falei em outro vídeo, não é pecado você querer ser bem-sucedido em alguma área. Mas quando você coloca a sua identidade numa carreira ou em qualquer outra coisa, aquilo ali não vai se sustentar, né? Vai ser um peso que você não vai conseguir carregar. E foi assim comigo, mas glória a Deus, graças a Deus, eu consegui fazer essa transição de curso, né? De curso, olha, falei igual a gaúcha, de curso. O gaúcho fala muito de, né? E aí, consegui fazer essa transição de curso, comecei a fazer jornalismo, foi ótimo. Claro que tem problema igual todo curso tem, gente. Universidade é uma coisa que demora muito a acompanhar o mercado, a vida real, né? Demora demais. Tem umas mais, outras menos, né? Mas o curso foi maravilhoso, encontrei professores incríveis. Eu descobri que jornalismo não é esse espantalho todo que as pessoas dizem, né? Que jornalista é isso, jornalista é aquilo, jornalista não sabe fazer nada. Claro, tem profissionais terríveis no jornalismo, terríveis. Mas o curso eu achei maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Eu ainda não terminei o curso porque não consegui terminar em Fortaleza. Quando eu cheguei aqui em Caxias, eu queria férias, eu queria curtir meu primeiro ano de casada, sem me preocupar com faculdade, né? Então eu parei o curso e lá em Fortaleza tinha uma bolsa integral. Não consegui transferir a bolsa pra cá, então aqui eu tenho que pagar, né? E aí eu queria férias também, e aí eu tirei, né, esse sabático aí da faculdade, engravidei, tive o Timóteo. E eu penso que se fosse em outros tempos, né, a Gabriela lá de um tempo atrás,
que tivesse tido que parar o curso porque casou, porque teve filho, porque começou a cuidar da própria casa, eu teria entrado em parafuso, porque naquele tempo a minha identidade estava na minha carreira. E hoje em dia, depois que Deus trabalhou tudo isso, né, foi muito necessário esses 3 anos e meio de engenharia, o ano ali que eu fiquei parada, né, para poder estudar pro Enem e passar o tempo que eu fiz de jornalismo lá em Fortaleza. Eu digo que não foi um tempo jogado fora, sabe? Eu tinha muito medo de sair do curso, eu não saí no terceiro semestre, no quarto, no quinto, porque eu tinha medo o tempo perdido aqui, né? O tempo que eu perdi aqui. Hoje em dia, gente, eu penso que, olha, Deus me moldou tanto, eu aprendi tanto, né? Eu tive momentos muito bons também, não foi só coisa ruim, não. Eu tive momentos muito bons, né, com as pessoas que eu conheci e tal. Então, Deus me moldou tanto que hoje em dia tá aí. Eu tive que parar o curso, tive meu filho, né? A gente casou, né? Primeiro, depois tive o filho. E aí, gente, hoje eu tô terminando o curso, né? Voltei pro curso para finalizar agora com Timóteo, já aqui fora da barriga. E eu tô muito em paz, porque eu sei que o meu valor não tá na minha carreira nem no meu diploma. Claro que eu tenho, né, algumas facilidades depois que eu casei. Por quê? Porque eu tenho o Pedro, que ele é... eu trabalho também, mas a obrigação de sustentar a casa é dele, né? Então, essa responsabilidade é dele. Então, isso me dá uma liberdade para continuar meu curso, sem precisar que, não, eu preciso ganhar milhões, porque eu preciso sustentar a casa. Eu trabalho, mas a principal responsabilidade de prover não é minha. Então, isso me dá uma liberdade também. Mas eu tô terminando o curso agora, assim, em paz, sabe? Em paz, pensando nas possibilidades da carreira. Eu já trabalho com isso, gente. Eu já trabalho como social media, eu tenho aqui o YouTube, eu escrevo, né? Então, eu tenho muitas habilidades, eu exerço muitas habilidades que têm a ver com o jornalismo. E hoje eu sei que tem muito campo de atuação, né? Na comunicação, no jornalismo, eu sou apaixonada por essa área. Eu fico muito triste de ter tanto jornalista ruim no mundo, sabe? Mas eu acho que por isso que os crentes precisam estar nessa área da comunicação. E Deus derrubou esse ídolo, sabe, da carreira. Hoje eu tenho muita paz nessa questão vocacional. Deus me direcionou para coisas que eu jamais imaginaria fazer, né? Eu comecei aqui o canal, eu ainda fazia engenharia de telecomunicações, eu acho que sim, ainda fazia. Mas aí eu fui migrando, né? Hoje eu faço outras coisas, eu quero escrever livros, né? Tenho 2 livros aí em mente. Então, em tudo isso, eu tô exercendo os meus dons e talentos para a glória de Deus. Sim, eu acredito que Deus me deu dons e talentos na área da comunicação desde sempre, né? Não me arrependo de ter, né, andado aí, dado umas voltas, arrodeado, como a gente diz lá em Fortaleza, até chegar, né, na área que eu tô hoje, nas coisas que eu faço hoje. Mas eu acredito que essa questão de escolher uma profissão é algo muito delicado, sabe? Muito delicado. Eu acho muito difícil alguém conseguir acertar uma profissão ali de primeira com 18 anos. Eu acho muito difícil. E eu sei também que esse negócio de escolher profissão, muitas vezes você vai ter que fazer o que dá. Você vai ter que fazer o que dá, o que te dá dinheiro, o que coloca comida na tua mesa, né? Não é todo mundo que tem o privilégio de ficar romanceando aqui a vocação, né? Mas eu acredito que a gente pode tomar decisões, né, de acordo com aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente é bom, aquilo que Deus nos deu de aptidões, né? A gente pode usar esses critérios para tomar boas decisões. O que eu posso dizer para quem está nessa crise vocacional é: não coloque o seu valor na sua carreira. Nunca é tarde para você fazer algo que você gosta e que você vê que você tem a possibilidade de fazer, né? Uma coisa é, sei lá, você que sustenta sua casa e você, não, eu quero desistir aqui do meu emprego estável para fazer outra coisa, para vender miçanga na praia. Será que isso é sábio? Mas, dentro das possibilidades da prudência, você pode ver aí o que você pode fazer, nunca é tarde. No meu caso, foi depois de 3 anos e meio cursando engenharia, né? Que eu comecei do zero para ir para o jornalismo. Uma outra coisa que eu posso dizer, até para quem tá, né, começando faculdade agora, quer trocar de curso, não pensa só no curso, pensa no dia a dia do trabalho que você quer exercer, né?
pensa no dia a dia, pensa nas novas possibilidades, pensa agora com digital, né, com as mudanças mesmo no trabalho. A gente viu muita mudança, principalmente depois da pandemia, muita mudança acontecendo. A gente precisa ter jogo de cintura para acompanhar isso. A gente precisa ver quais habilidades a gente precisa aprender para acompanhar isso, muito mais do que uma grade de uma faculdade, né? Tem muita gente que nem fez faculdade e nem tá fazendo faculdade e tá ótimo na vida, né? Então, leve em consideração tudo isso, sempre debaixo de muita oração, de muita sabedoria bíblica, de conselhos de pessoas que estão ao seu redor. Eu espero que esse vídeo gigante com a minha história, né, tenha te ajudado de alguma forma. Em breve eu me formo no jornalismo, não me formei ainda, essa saga ainda não acabou. Espero que você continue aqui comigo, né, acompanhando tudo isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.